Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos embarcar em uma aventura nostálgica, divertida e um tanto quanto triste numa das principais animações da Disney. Com diversos ensinamentos, essa obra chegou como quem não quer nada, mas conquistou toda uma geração de fãs. Afinal de contas, todos nós sabemos que podemos aprender com o passado ou que em algum momento de dificuldade demos as costas para o problema e pensamos Hakuna Matata. Na verdade, nós temos todo o significado de Hakuna Matata no nosso DNA. Uma das principais animações da Disney, O Rei Leão, está comemorando 30 anos e para celebrar essa data especial, vamos relembrar um pouco dessa obra que traz sentimentos conflitantes aos fãs. Se você está chegando por aqui agora, já deixa o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para conhecer um pouco mais das aventuras dessa dimensão. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! Lançado em 15 de junho de 1994, O Rei Leão vai contar a história do jovem leão Simba, que foge do seu reino se sentindo culpado pelo assassinato do seu pai, o rei Mufasa, sem saber que isso tudo foi uma armação orquestrada pelo seu tio Scar para tomar o poder. Com essa premissa, o filme foi aclamado pela crítica e pelo público, que elogiou a produção por conta das suas músicas, do seu enredo e da sua animação, levando diversos prêmios, entre eles o Oscar de Melhor Trilha Sonora, o Oscar de Melhor Canção Original com Can You Feel the Love Tonight e o Globo de Ouro de Melhor Filme de Comédia ou Musical. Mas qual é o grande segredo para o sucesso de O Rei Leão? Eu diria que é uma combinação de coisas que vai desde todo o clima mágico da Disney, passando por personagens carismáticos, músicas inesquecíveis, até ser enraizado em Shakespeare. O Rei Leão é nada mais nada menos do que uma versão mais leve e com animais maneiros de Hamlet, um dos maiores sucessos do dramaturgo. Então é uma fórmula que funciona há séculos em uma nova roupagem ao trazer essa história clássica para uma animação, com animais. E tudo que é feito com animais é sentido com mais intensidade pelo público, principalmente o infantil. E definitivamente o carisma dos personagens ajuda nisso. E é claro que esse carisma não seria possível sem a história e o desenvolvimento dos traços dos personagens. Todo o desenvolvimento de O Rei Leão começou oficialmente em 1988, numa reunião entre Jeffrey Katzenberg, Roy Disney e Peter Schneider, enquanto eles promoviam Oliver e sua turma numa viagem pela Europa. Thomas Disch escreveu o tratamento do filme, que era bem diferente da sua versão final, e Linda Woolverton fez os primeiros esboços, enquanto George Scribner foi escalado como diretor e Roger Ehlers também foi chamado mais tarde. Após a equipe viajar para o Parque Nacional Hell's Gate, no Canyon, para pesquisar um pouco mais do cenário e dos animais, Scribner deixou a produção, discordando da decisão de transformar o filme numa animação, já que ele queria uma produção de caráter mais documental, e assim ele foi substituído por Rob Minkoff. Quando Don Hahn se juntou ao projeto, ele ficou insatisfeito com o roteiro e assim a história foi reescrita, chegando na versão que conhecemos, que fala sobre deixar a infância para trás e enfrentar a realidade do mundo. Além disso, o título do filme também foi alterado de King of the Jungle, ou seja, do Rei da Selva, para o Rei Leão, já que as terras do reino não eram selva, mas sim a savana. Chegou a hora! E para dar voz a esses personagens, o filme contou com um elenco de primeira. A escolha do elenco se deu através da ideia de que as vozes deveriam encaixar nos personagens e trazer uma emoção a mais para a história. Assim, James Earl Jones foi escolhido para viver o rei Mufasa, já que a produção considerou a sua voz potente, semelhante à de um rugido de leão, e Matthew Broderick foi escalado desde o início para dar voz ao Simba adulto. Nathan Lane fez o teste para Zazu e Ernie Sabella para uma das hienas, mas os diretores riram tanto de suas performances que decidiram lançá-los como Timão e Pumba. Em relação às hienas, Whoopi Goldberg deu voz a Shenzi e Jeremy Irons completou o elenco como Scar. Inicialmente, o ator recusou o papel, pois ele não se sentia confortável de sair de uma atuação dramática do seu trabalho anterior para uma comédia, mas mesmo assim a produção insistiu, Irons aceitou e isso foi um ponto extremamente positivo, já que ele imortalizou um dos maiores vilões de animação do cinema, além do fato de que os produtores também colocaram um pouco da interpretação dramática de Irons no Scar, acrescentando até algumas falas ao personagem. Você não faz ideia. E não tem como falar de O Rei Leão sem falar da sua trilha sonora, que é uma das mais conhecidas da Disney.
o letrista Tim Rice, que estava trabalhando na composição da trilha sonora de Aladdin com Alan Menken, foi chamado para participar da trilha sonora de O Rei Leão com a condição de procurar um parceiro compositor. Como Menken estava trabalhando na trilha sonora de Pocahontas, os produtores aceitaram a sugestão de Rice, que foi Elton John. Eu não sei vocês, mas eu fico arrepiada só de saber o nome da galera que tem por trás dessas músicas. John e Rice escreveram 5 músicas originais para o filme, incluindo Circle of Life e Hakuna Matata. É a única trilha sonora de um filme de animação a ser certificado diamante pela Record Industry Association of America. Para o processo de animação, os animadores estudaram animais da vida real como referência, assim como eles fizeram lá em 1942. Jim Fowler, renomado especialista da vida selvagem, foi várias vezes ao estúdio levando uma variedade de leões e outros animais para ajudar os animadores a entenderem o comportamento desses animais e dar uma sensação de autenticidade na produção. O uso de computadores ajudou os cineastas a apresentarem a sua visão de novas formas. O uso de animação por computação mais marcante do filme foi justamente na sequência da debandada de gnus. O mais interessante é que o desenvolvimento de O Rei Leão começou ao mesmo tempo que o desenvolvimento de Pocahontas, e por conta disso, a maior parte dos animadores do estúdio decidiu trabalhar em Pocahontas. Afinal de contas, era a mais nova princesa do estúdio e o sucesso era praticamente garantido, enquanto o Rei Leão estava ali mais como um tapa-buraco no calendário de estreias do estúdio. Os profissionais que trabalhavam em Rei Leão eram profissionais jovens do estúdio ou animadores secundários, enquanto os animadores principais estavam trabalhando em Pocahontas. E nem esses animadores levavam muita fé no projeto, que se saiu bem melhor nas bilheterias do que Pocahontas. Podemos criar um problema. Eu sei. O filme saiu de cartaz como a maior bilheteria de 1994 e após o seu relançamento em 3D em 2011, ele alcançou mais de $1 bilhão nas bilheterias mundiais, tornando-se a animação desenhada à mão de maior público. O sucesso levou a uma adaptação teatral na Broadway que está em cartaz desde 1997, 2 sequências lançadas diretamente em vídeo, O Rei Leão 2 e O Rei Leão 3, 2 séries animadas, Timão e Pumba e A Guarda do Leão, e uma adaptação em live action em 2019, que é meio duvidosa, mas que mostra toda a força de O Rei Leão para a Disney. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Agora, para Larissa criança, o sucesso do filme se deu graças a 2 fatores: Timão e Pumba. Esses personagens são icônicos e eu tenho uma memória afetiva muito grande com eles, muito maior do que eu tenho com o Simba, o Mufasa ou o Scar. Eu reconheço totalmente a grandiosidade de O Rei Leão, mas ele não chega a ser o meu filme favorito da Disney, até porque eu não tive tantos momentos na minha infância com ele como eu tive com as princesas, por exemplo. Mesmo assim, Timão e Pumba marcaram muito a minha infância. Eles me foram apresentados no filme, mas eu cresci assistindo a animação deles. Então, por conta disso, eles ocupam um lugar dentro dos personagens da Disney que poucos personagens alcançam. Sem falar que eles estão entre os melhores cantores do estúdio. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Mas independente dos motivos de cada um para considerar o filme uma obra-prima, é inegável a importância de O Rei Leão para a história do cinema de animação e para a história da Disney. O filme traz mensagens bem reflexivas em relação ao ciclo da vida, a enfrentar o passado, a enfrentar os seus medos e compreender todo o seu potencial. Apesar de transmiti-las de forma leve e em cenas bem divertidas, essas mensagens também são transmitidas em momentos bem emocionantes. E o que colabora para essa emoção são os animais. Vermos esses ensinamentos humanos sendo passados através de animais dos mais diversos tipos e que sabem viver em harmonia nos ajuda a entender a principal mensagem do filme. Afinal, as nossas ações interferem na vida dos outros e é preciso respeitar todos os seres. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. E essa foi um pouco da história de O Rei Leão para relembrarmos esse filme tão encantador e ficarmos com vontade de assistir. E falando sério, nada melhor do que comemorar os 30 anos de O Rei Leão do que assistindo o filme ou quem sabe até maratonar todas as obras do seu universo. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse filme, qual é a memória da infância que vocês têm com O Rei Leão, personagens favoritos, músicas favoritas. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!